Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde pública. Saúde pública é um tema muito vasto, um tema muito complexo, né? Durante a graduação de vocês, vocês vão conversar muito, vão discutir muito a questão da saúde pública, né? Os dilemas, né? As várias problemáticas envolvidas na saúde pública. Então, o objetivo nosso da aula de hoje é dar uma introdução, né? Falar um pouquinho aí sobre como isso evoluiu, né? Dar um breve histórico, na realidade, da evolução da saúde pública no Brasil, tá? Bom, a gente pode falar então, começar a falar sobre a saúde pública, né, a partir aí da década de 70, quando a gente estava, né, no processo aí de ditadura, e a gente começou a ter várias crises, né, nos sistemas de saúde, né, vários problemas relacionados aí com ineficiência, né, com crise de credibilidade, envelhecimento de população, tá, com medicalização, vários problemas aí que ocorriam e a gente começou a ter queixas, na realidade, do corpo clínico, tá? Então, dos médicos, né, que tratavam as pessoas aí e da própria sociedade. E nesse mesmo período a gente começou a ter aí várias organizações, né, vários eventos, né, discutindo a saúde pública no mundo. E aí a gente começou a ter uma mudança, né, nessa concepção do processo saúde, doença, cuidado. A gente saiu daquele modelo médico, né, onde era a doença tratada e a gente ficava só nesse modelo curativo, a gente passou para algo mais globalizado, mais articulado com a própria saúde, com a questão da qualidade de saúde e o que poderia ser feito na realidade para se prevenir, né, maiores problemas aí ao longo da vida das pessoas. Tá? Então a gente começou a ter realmente essas modificações aí a partir de uma forma mais sistemática a partir da década de 70. Tá? Então a gente teve aí na década de 70 essa crítica desse modelo, tá, de assistência médica hospitalar. É uma medicina mais social, né? Então a questão da emergência das ciências sociais, analisar os problemas, as intervenções em saúde, né? E aí a gente pode citar aí o Sérgio Arouca, tá? Ele tem a sua tese de doutorado aí sobre o dilema preventivista, tá? Então aí começaram a abordar mais a questão realmente de prevenção, né? De uma abordagem mais de promoção de saúde, né? De se antecipar aos problemas, né? Que se impunham, né, a nível de saúde. Né? Então, essa foi a nova concepção. E aí a gente pode citar alguns eventos, tá? Como a 30ª Assembleia Mundial de Saúde, né, onde teve um documento de Saúde para Todos no ano 2000, né, ela ocorreu em 1977. A Declaração de Alma-Ata, tá? Que foi a primeira conferência internacional aí sobre atenção primária de saúde em 1978. E desses eventos a gente pode destacar alguns elementos essenciais, tá, para alcançar essa saúde para todas. Seria a educação, né, dos problemas de saúde prevalentes, né, a questão de prevenção e controle, a promoção, né, de uma alimentação adequada, uma nutrição adequada, um abastecimento de água e saneamento básicos apropriados, a atenção materno-infantil, incluindo o planejamento familiar, tá? Então não só a questão de mobilidade, natalidade, por aí vai, mas também a questão do planejamento familiar das pessoas, tá? As imunizações contra as principais doenças infecciosas, tá? Então os programas de imunização, a prevenção e controle de doenças endêmicas, o tratamento apropriado das doenças comuns e dos acidentes e a distribuição de medicamentos básicos, tá? Então hoje a gente visualiza isso com uma certa facilidade no nosso sistema de saúde, mas na década de 70 isso não estava presente, a gente não tinha isso da mesma forma, né? Que a gente tem hoje, que a gente consegue visualizar hoje. Tá? Então, na década de 80, a gente já passou a ter aí uma evolução, tá, do movimento que a gente chamava aí de movimento de reforma sanitária. Tá? E esse movimento de reforma sanitária, ele culminou com essa 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá, que ocorreu em 1986. Então, ela é muito importante porque a partir dela, do que foi decidido nela, que a gente teve um embasamento aí para a nossa Constituição Federal de 1988 no que tange à saúde, tá? E nela a gente teve aí a participação aí dos setores de saúde, dos médicos, dos professores, tá? E de segmentos populares também. E aí se afirmou, né? Não de forma direta, obviamente, tá? Então esses termos não estão presentes aí nessa conferência, mas eles falaram basicamente de promoção de saúde, determinação social do processo de saúde e doença, da questão de intersetorialidade também, tá? E isso foi muito importante, obviamente, né, para que fosse inserido aí na nossa Constituição de 88, né, que foi o que também alavancou aí a formulação do SUS, tá? Que aí em 1990, né, veio a lei do SUS e aí a gente teve a implantação, né, o início, né, do que a gente conhece hoje
como Sistema Único de Saúde. Tá? Então, alguns documentos que foram importantes nessa época, tá? A Carta de Ottawa, tá? Foi da primeira conferência aí, internacional sobre promoção de saúde, em 1986. Essa 8ª Conferência Nacional de Saúde de 86 também, que culminou com a Constituição Federal de 88 e, por sua vez, com a Lei do SUS, a Lei 8.080, né, e 8.142 de 1990. Tá? Então, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, ele fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, a nossa Constituição nos dá a saúde como um direito de todos, um direito universal, né? A nível de promoção, proteção e recuperação em saúde. Então, como a nossa Constituição garante isso, foi formulada então a Lei 8.080, tá? A Lei do SUS, e aqui a gente destaca o artigo 2º, tá? Então, a saúde tem como fatores determinantes, condicionantes, entre outros, a alimentação, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços sociais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Tá? Então, verifiquem como há uma complementação aí, né? Obviamente, a lei é baseada na Constituição e cumprindo, né, o que a Constituição nos dá como direito da saúde, né? Mas como a gente tem um reconhecimento do que interfere na nossa saúde. Então, não é só a questão do atendimento médico, mas sim o contexto onde estamos inseridos, né? Então, a gente tem um trabalho, não tem, né? Como que é a nossa vida, né? A nossa alimentação, o nosso ambiente, né? O nosso emprego. Então, tudo isso é muito importante aí para determinar aí como será a saúde de uma população, tá? Então, na Constituição Federal e na Lei do SUS, a gente tem alguns termos que são importantes. Eu vou destacar alguns aqui para vocês, tá? Então, a universalidade. Então, a gente tem que ter a garantia desse tratamento de uma forma universal, então, para todos, tá? Independente da classe social, independente de se a pessoa tem condições ou não tem, mas é universal. A gratuidade, então, é um tratamento que, como o Estado ele é responsável, ele tem que ser gratuito. A integralidade, né, a promoção, prevenção, assistência e reabilitação, assistência farmacêutica. Então, eu chego com um problema pequeno que pode evoluir. Tá? E ele evoluindo, eu tenho que ter necessariamente, dentro do Sistema Único de Saúde, eu tenho que ter os caminhos, né, para procurar essa ajuda. Então, eu posso ir lá por um simples resfriado, mas terminar lá com uma cirurgia uma remoção de um câncer e o seu tratamento quimioterápico depois, tá? Então, tudo isso tem que ser garantido de forma integral, tá? A descentralização, tá? Então, o governo federal, a gente tem o governo federal, as 3 esferas do poder, governo federal, estadual e municipal, tá? Mas é o municipal que sabe o que realmente ele precisa, tá? Então, o governo municipal, ele tem uma certa autonomia dentro do SUS, né? E ele consegue fazer o gerenciamento dos seus recursos e suas políticas dentro do seu município, tá? A direção única em cada esfera do governo, tá? Então, a gente está falando dessa direção dentro do município, do estado e do ente federativo, tá? O controle social, tá? Então, o SUS, ele garante aí o controle social, a participação das pessoas. Então, a gente tem conselhos, a gente tem várias formas das pessoas estarem atuando, né? Sobre o Sistema Único de Saúde, opinando, né? Viabilizando os orçamentos também, como esse serviço ele vai se desenvolver dentro do município, tá? O financiamento público. Então, a gente tem várias formas de financiamento público, tá? Isso em saúde coletiva, provavelmente vocês vão aprofundar melhor, tá? A participação complementar da iniciativa privada, tá? Então, alguns serviços que são públicos, outros privados, né? Então, às vezes, um médico, uma empresa é contratada para prestar um serviço dentro de uma UPA, tá? A questão da regulação aí pela Anvisa, pela Agência Nacional de Saúde também, tá? Então, a gente tem muita coisa integrada aí dentro da saúde pública, tá? Então, como eu havia falado para vocês a respeito da participação social, a gente tem os conselhos nacionais, estaduais e municipais de saúde, tá? Então, eles têm uma composição paritária, né, no estado, então a sociedade participa, a gente tem representantes da sociedade, dos funcionários, né, representantes administrativos, então a gente tem representantes de todos os envolvidos aí dentro desses conselhos, tá? E é neles que são aprovados as políticas e os planos de saúde, né? Para que a gente tenha um funcionamento regular aí efetivo do Sistema Único, tá? A gente tem também
além dos conselhos, né, desses conselhos que são atuantes, né, de vários outros conselhos, na realidade, a gente tem conselho gestor, que atua dentro das unidades de saúde, tá? A gente tem os conselhos municipais, de uma forma geral, que vão trabalhar junto com esses conselhos dessas unidades, esses conselhos gestores, tá? Mas, fora isso, a gente tem também as conferências de saúde, tá? Então, elas são conferências nacionais, elas ocorrem a cada 4 anos, e elas também têm uma composição paritária, tá? Então, vários entes aí da sociedade, né, e as pessoas que participam do Sistema Único de Saúde participam dessas conferências, tá? Bom, um dos programas que funcionou muito bem, tá, foi a questão do Programa Saúde da Família, tá? Então, ele começou, né, a ser implantado aí no início da década de 90, né, e foi uma estratégia para organização e fortalecimento da atenção básica no primeiro nível de atenção, então, né, no SUS, que é a porta de entrada, obviamente, para os atendimentos. Então, os atendimentos de forma mais sintéticos, tá? Então, começaram a fazer essa abordagem a nível familiar, com equipes estruturadas, tá? E obtiveram bons resultados. Então, hoje, as equipes de estratégia da saúde, a gente classifica aí como uma organização ideal, né, de atendimento aí em relação à saúde das pessoas, tá? E a gente tem alguns princípios básicos, então adiantando já para vocês alguns princípios, tá? Básicos desse programa, mas que servem aí para a saúde pública de forma geral, né? Que é a questão da descrição de clientela. Então a gente define o território de atuação, então onde que vai atuar essa equipe, onde vai atuar a atenção primária de saúde, tá? Qual é a região, tá? Depois a gente faz uma territorialização, então vai ser mapeado a área, né, e vai compreender alguns segmentos populacionais determinados. Então, tem às vezes uma região muito grande, eu divido ela em 2, 3 partes, separo uma favela, por exemplo, que é uma área onde tem mais vulnerabilidade, né? Então, às vezes é uma área menor, mas que tem mais pessoas que precisam de cuidado, por exemplo, e faço essa divisão dentro do mapa para as equipes que vão atuar, tá? O diagnóstico da situação de saúde da população. Então, a gente precisa de cadastramento das pessoas, tá? Para a gente poder fazer análise, verificar a situação de saúde do território. Hoje a gente tem um programa novo de orçamento aí, tá? Então, o Previne Brasil, onde a gente precisa ter necessariamente o cadastramento e as fichas preenchidas das pessoas, tá? Então, como mudou esse financiamento, o cadastramento é uma coisa obrigatória hoje, tá? O planejamento baseado na realidade local. Então, vai se avaliar o risco à saúde das pessoas, verificar qual que é o problema. Ah, mas tem um lixão. Ah, mas tem um problema X nesse local, tem um presídio. Então, a gente vai avaliar todas essas nuances aí para realmente poder intervir aí no nível de problema daquela determinada população, tá? A interdisciplinaridade, tá? Então, o trabalho interdisciplinar, a gente vai ter várias áreas técnicas e profissionais, né, de várias formações. Então, eu tenho médico, eu tenho assistente social, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho dentista, eu tenho várias áreas, nutricionistas, enfermeiros, né? Várias áreas atuando aí em conjunto, né, para tentar resolver o problema dessa população. A questão da vinculação, tá? Então, a participação social das famílias, né, e da própria comunidade. Então, estabelecer um vínculo, um elo com essas pessoas e o atendimento. E a competência cultural, então, valorizar os saberes, as práticas, né, das pessoas, né? A criação também possibilita a criação de vínculo de confiança, compromisso, respeito, né? Hoje a gente tem as práticas integrativas e complementares também. Então, alguns produtos que utilizavam, chás, ervas, né, que se utilizavam aí de forma tradicional, algumas medicinas que não são tão tradicionais, né, não são tão convencionais aí, a gente incorpora hoje no Sistema Único de Saúde também. E as políticas públicas saudáveis, tá? Então, o que é importante, eu quero que vocês guardem desta aula, tá? Então, a gente tem uma característica muito importante em relação às políticas públicas saudáveis. Então, embora a gente tenha todos esses conceitos envolvidos, todo esse processo histórico envolvido, a gente hoje no Brasil, a gente valoriza muito as políticas públicas que envolvem a questão de habitação, saneamento básico, tá? Então, se tem água, esgoto, lixo, se tem uma taxa de urbanização adequada, a segurança alimentar, tá? Então, a pessoa tem condições, ela tem acesso a alimentos de qualidade, tá? A nutrição dessas pessoas está adequada. A questão da educação, tá? Então, nível de analfabetismo, a questão de acesso ao ensino básico, se tem uma renda mínima ou não. Tá, então a gente tinha o Bolsa Família, né, que está sendo agora modificado para o Renda Brasil, mas eles têm uma renda mínima, existe um programa, qual que é a taxa de população que está abaixo de nível de pobreza, tá? Então isso é muito importante quando a gente vai pensar numa política pública, isso influencia demais a questão da política pública, né, e da promoção de saúde no Brasil. Então é muito importante quando a gente pensar, né, na política pública, a gente pensar
nessas questões, né, do que é saudável, pensar nessa questão do meio ambiente, pensar em outras questões peculiares, tá? Como eu havia falado para vocês, políticas públicas, né, é um ramo muito vasto, tá? A gente tem muita informação, então a gente realmente precisa fazer uma pesquisa bem apurada aí e nos aprofundarmos aí no tema, tá? Bom, por hoje é só, nos vemos numa próxima. Até mais, pessoal.